Olá, vamos continuar, vamos falar agora sobre a possibilidade de perda do mandato de um deputado distrital. Como eu estava falando na aula passada, a perda do mandato ela pode ser decidida tanto pela mesa diretora da casa, como pelos parlamentares em plenário. Quando eu falo pela mesa diretora, existe um colegiado formado por 5 deputados, que é o presidente da Câmara, o vice-presidente e 3 secretários. Todos são deputados. E esses 5 deputados que fazem parte da mesa podem decidir pela perda do mandato de um parlamentar, ok? E eu tenho que saber quais são os casos em que a mesa decide a perda do mandato e quais são os casos em que o plenário vai decidir pela perda do mandato de um parlamentar, ok? Venha comigo, olha só. Perda do mandato, decisão pela mesa diretora. Mesa, um colegiado formado por 5 deputados. Presidente, vice, primeiro, segundo e terceiro secretários, ok? Eles podem decidir pela perda do mandato. Em que caso? Em caso de faltas. Deputado que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte da sessão. 1/3 de faltas, salvo licença ou omissão autorizada. Em caso de faltas, 1/3 de faltas da sessão legislativa é 1/3 de faltas anuais. Então, durante o ano, teve 1/3 de faltas, o parlamentar está sujeito a perder o mandato e a decisão será da mesa diretora. Outro caso que se perde o mandato por decisão da mesa. Parlamentar que perder ou tiver suspenso direitos políticos. Então, se houve uma suspensão dos direitos políticos, naqueles casos previstos no artigo 15 da Constituição Federal, poderá perder o mandato por decisão da mesa. E quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição? Então, justiça eleitoral, ela decidiu, houve uma cassação de um registro parlamentar, então a decisão para perder o mandato será da mesa diretora. Então, atentos aqui, olha só, são 3 casos que a mesa decide. Faltas, 1/3 de falta anual, em caso de suspensão ou perda dos direitos políticos, e agora, por último, que eu falei, nesse caso aqui, anterior, né, de justiça eleitoral, quem vai decidir é a mesa. Agora, olha só que interessante, quem é que pede a iniciativa da perda do mandato? Ela tem que ser ou da mesa diretora, a própria mesa pode pedir, ou qualquer deputado ou partido político. Então, a decisão vai ser ou a mesa pede, ela mesma pede, ela decide, ou a decisão é por qualquer deputado vai pedir, ou a decisão da mesa se houver um pedido de partido político com representantes na Câmara Legislativa. Tranquilo? Bom, esses são os casos quem decide é a mesa. Próximo caso, a decisão é do plenário. Quando eu falo plenário, maioria absoluta, são 13 deputados. São 3 outros casos também, né? Na verdade, agora vai ter um 4º caso que vamos ver aqui, que o plenário decide. Se houver um procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar, ou seja, se ele feriu o decoro parlamentar, ele está sujeito a perder o mandato por decisão do plenário. Decoro parlamentar, abusar das prerrogativas, decoro parlamentar, receber vantagens indevidas ou casos que o regimento interno decidir. Ok? Então, se por acaso o parlamentar venha ferir o decoro parlamentar, porque ele abusou de prerrogativa, porque ele recebeu vantagens indevidas, ou por outros casos previstos no regimento interno, ele vai poder perder o mandato, mas a decisão vai ser de 13 deputados distritais. Tranquilo? Continuando, deputado que tiver uma condenação criminal transitada em julgado, então em caso de condenação, a perda é por decisão do plenário. E por último, que utilizar o mandato para a prática de corrupção, então, ou improbidade administrativa, ele vai perder por decisão da maioria absoluta, que infringir as proibições previstas na nossa lei orgânica. Então, olha só, perde o mandato, voltando, por decisão do plenário, falta de decoro, um caso, sentença criminal transitada em julgado, outro caso, corrupção e improbidade administrativa e agora proibições. Bom,
Eu tenho que ter cuidado porque a lei orgânica ela vai mostrar para a gente uma relação de proibições e essas proibições ela pode cair na sua prova. Então você vai ter que assimilar quais são as proibições que estão previstas no texto na lei orgânica que pode resultar na perda do mandato decidido pelo plenário da Câmara Legislativa, decidido por 13 deputados. Então olha só comigo, vamos continuar. A iniciativa para perder o mandato é ou da mesa diretora ou é de partido político. É interessante que a lei orgânica ela não coloca o cidadão para poder fazer a perda do mandato. Não está previsto na lei orgânica cidadão. Apesar que o nosso regimento interno e o nosso código de ética, ele fala que o cidadão pode fazer uma proposta para a Câmara Legislativa de perda do mandato. Só que essa proposta ela vai para a mesa diretora, porque pela Constituição Federal e pela lei orgânica, é a mesa que pode propor a perda do mandato, ok? Então o cidadão ele pode propor para a mesa? Pode. O regimento e o código de ética falam: cidadão e entidades representativas apresentam a possibilidade de perda de mandato para a mesa diretora. A mesa diretora, analisando, ela pode ou não encaminhar para uma sequência do código de ética, que é ir para a comissão de ética. Tranquilo? Ok. Então, nesses casos, ou a mesa pode pedir, ou o partido político poderia pedir. Vem aqui comigo, olha só. A renúncia de um deputado submetido a um processo que visa ou possa levar à perda do mandato, nos termos desse artigo, terá os seus efeitos suspenso até as deliberações finais da Câmara Legislativa. Eu tenho que ter cuidado aqui, esse é um texto seco da lei orgânica que fala o seguinte: o deputado submetido a um processo de perda do mandato pode renunciar? Pode. Só que a renúncia que ele fizer, depois de aberto o processo, ela vai ficar suspensa, ou seja, vai ter os efeitos suspensos até a decisão final da casa. Se a casa falar sim, você perde o mandato, falou sim, a renúncia vai ser arquivada. Eu vou lá e arquivo a renúncia. Se a Câmara falar não, você não perde o mandato, aí vale a renúncia. Aí para que o parlamentar iria renunciar, né? Os parlamentares, ele tem essa possibilidade de renunciar, olha só, para poder deixar livre a casa. Olha, vocês podem julgar sim ou não, não se preocupa. A decisão de vocês, mesmo sim ou mesmo não, eu não estarei mais aqui na Câmara, que eu já apresentei o meu pedido de renúncia. Ok? O pedido de renúncia vai ficar suspenso até a decisão final. Se por acaso a casa decidir pela perda do mandato, a renúncia é arquivada. Se a casa decidir que ele não vai perder o mandato, vai valer a renúncia, o deputado está fora. Ok? Cuidado com isso, isso é importante para a gente. Bem, e quais são esses impedimentos que podem resultar na perda do mandato? São impedimentos que começam, alguns desde o diploma e outros impedimentos desde a posse. Então, desde o diploma, o deputado não pode firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista ou empresa concessionária do setor público, salvo, temos uma exceção, cláusulas uniformes. Gente, presta atenção aqui comigo. Então, desde o diploma, o parlamentar não pode fazer contrato com o Estado. Olha só, não pode fazer contrato com a administração direta, com a administração indireta, não pode fazer contrato com o Estado, salvo se esse contrato for uniforme. O que é um contrato uniforme? É um contrato padrão. Qualquer pessoa pode fazer aquele contrato. Então, se o contrato é um contrato padrão, que não tem nenhum privilégio do parlamentar, ele poderia ter um contrato. Exemplo, um contrato com a empresa de energia para fornecer energia, é um contrato padrão. Tanto o deputado pode ter esse contrato, como o cidadão comum pode ter, ninguém vai se beneficiar. Ele é um contrato que já está pronto, um contrato uniforme, já está ali preparado. Você quer aderir, você assina, se não quiser, você não precisa fazer. Você não vai poder inserir cláusulas porque você é deputado. Então, desde o diploma, você não pode firmar contrato com o poder público. Pode firmar um contrato se aquele contrato for uniforme. Se não for uniforme, está proibido. E se você firmar um contrato, você está sujeito a perder o mandato por decisão de 13 deputados, decisão da maioria absoluta. Desde o diploma, olha aqui, desde o diploma não pode assumir cargos, funções, empregos no Estado, na administração direta e indireta, né? Mesmo aqueles cargos ad nutum. Ad nutum em latim
na verdade, se eu for ao pé da letra, é o menor gesto da cabeça. Fizer assim, ad nutum, está fora, pode vir. Na verdade, inclusive cargos ad nutum são aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração, cargos em comissão. Então, desde o diploma não pode assumir cargo comissionado, nem estar com cargo efetivo, tem que estar licenciado já, ok? Vamos comigo, olha só, desde a posse. Desde a posse, você não pode ser deputado, proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor do poder público. Aqui eu tenho que ter cuidado, porque ele até pode ser proprietário e diretor de empresa. Ele só não pode, a empresa que ele é proprietário, que ele é diretor, controlador, receber um favor do poder público. Se receber alguma espécie de favor do poder público, ele está sujeito a perder o mandato. Ok? Continuando, não pode também exercer cargo, inclusive os ad nutum, não pode, como ele também não pode patrocinar causa que seja interessado qualquer das entidades que se refere às entidades constantes acima, né? Então, ele não pode exercer, patrocinar causa contra o Estado. É isso que está falando a lei orgânica. Ele não pode advogar contra o Distrito Federal, contra o Estado. Ele está proibido de patrocinar causa contra as entidades acima, contra o Estado, administração direta, indireta. Como ele também não pode ter mais de um cargo ou emprego ou mandato público. Ele está proibido. Eu tenho 2 cargos eletivos, então você renuncia a um para poder tomar posse como deputado distrital. Eu tenho que ter cuidado, impedimento desde o diploma, o mais importante que costuma cair na prova, aquele de ter contrato com o Estado, ele não pode, a não ser que o contrato seja uniforme. Cai muito em prova desde a posse, não ser proprietário de empresa que goze de favor do poder público. E cai como na prova? Misturando os impedimentos que começam com o diploma e os impedimentos que começam com a posse. Você não pode errar, tem que assimilar isso para a sua prova. Tranquilo? Vamos continuar. Olha aqui comigo, licença parlamentar. O deputado pode se licenciar para exercer funções de ministro de Estado, secretário executivo de ministério, secretário de Estado, chefe de missão diplomática e dirigente máximo de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Ok? Bem, gente, você tem que decorar, porque isso é um rol taxativo de licença de deputado. E em caso da licença, o deputado ele vai fazer a opção de qual vai ser o subsídio, qual a remuneração que ele vai ficar, com a do ministro ou com a de deputado. Ok? E sempre nesses casos de licença para exercer funções, o suplente do deputado será convocado. Quem é o suplente? É o próximo candidato que não foi eleito. Então, o suplente será convocado para poder assumir o lugar temporariamente do parlamentar que se licenciar para exercer uma dessas funções que eu falei. Ok? Temos mais regras aqui, olha só. Também ele pode se licenciar por doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que nesse último caso o afastamento não ultrapasse 120 dias. Ok, a doença pode ser maior do que 120 dias, legal, mas o interesse particular, o máximo do interesse particular é 120 dias. Tranquilo? Agora, eu tenho que ter cuidado, porque eu só vou convocar suplente para licença superior a 120 dias. Se não for superior a 120 dias, eu não vou convocar o suplente. Nesses casos, porque naqueles casos lá atrás, e presta atenção, naqueles casos de licença para assumir função, eu convoco o suplente no primeiro dia. Foi ser ministro, convoco o suplente na hora. Nesse caso de licença, doença superior a 120 dias, posso convocar o suplente. Licença inferior a 120 dias, não pode se convocar o suplente. Tranquilo? Atenção aqui, ocorrendo vaga e não havendo suplente, vou fazer novas eleições se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Faltou mais de 15 meses para terminar o mandato. Houve uma licença de doença e eu não tenho
suplente, ou então um deputado foi licenciado para ser ministro, secretário, não tem suplente, faça uma nova eleição para aquela vaga específica, uma vaga de suplente, ok? Atenção, cuidado com isso, isso é importante para a prova. Vamos continuar agora com um tema importantíssimo. O tema agora é Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu tenho que ter cuidado, porque a CPI, ela está prevista na nossa lei orgânica, lá no artigo 67, parágrafo 3º da lei orgânica. Essa CPI, ou Comissão Parlamentar de Inquérito, ela vai ter algumas regras previstas na nossa lei orgânica que tem que ser seguida para a prova. Primeira regra é um requerimento. O requerimento para se formar uma CPI é um requerimento de 1/3 dos deputados. 1/3 de 24 deputados, esse requerimento tem que ter 8 assinaturas. E aí o interessante para a prova é que esse requerimento ele não precisa ser votado. Ou seja, é o que a gente vai falar de direito das minorias. Presta atenção comigo, gente. A CPI é uma comissão que investiga. Ela vai investigar fatos públicos ou fatos privados relacionados à vida do Distrito Federal. E para investigar, a minoria, ela não vai precisar de ser aprovado, ter aquele requerimento aprovado. Foi uma garantia dada pela Constituição Federal que trouxe para a nossa lei orgânica, ou seja, direito de minoria investigar os interesses contrários da maioria. Então basta eu ter as 8 assinaturas que vai se abrir a CPI, ok? Não precisa de deliberação. Venha cá comigo, olha só. E além do requerimento, eu preciso de um fato determinado. Como eu falei, o fato determinado, que nada mais é do que um acontecimento. Esse acontecimento, ele tem que ser um acontecimento relevante para o Distrito Federal. Agora, o acontecimento, ele pode ser tanto um acontecimento público, como ele pode ser um acontecimento privado. Se é um acontecimento que é relevante para a vida do Distrito Federal, isso autoriza a se abrir uma CPI. Exemplo, vamos fazer uma CPI do contrato temporário de professores. Vamos fazer uma CPI do estádio, dos gastos com o estádio. CPI da reforma do autódromo do Distrito Federal. Então, eu posso fazer uma CPI de um fato público, como eu poderia fazer uma CPI de um fato privado, como já tivemos aqui no DF, CPI do combustível, do cartel do combustível, ok? Então a CPI tem que ser um fato relevante, algum acontecimento que envolve a vida do Distrito Federal. Então eu preciso de 2 coisas que eu falei primeiro. Primeiro, tem que ter um requerimento assinado por 1/3 dos deputados. Segundo, tem que ter um fato determinado. E terceiro, e último, eu preciso de um prazo certo. Então eu coloco aqui prazo certo. Por quê? Eu tenho que estabelecer qual vai ser o prazo de duração de uma CPI. Eu não posso ter um prazo indeterminado. Esse prazo, ele tem que ser dentro da legislatura. Eu não posso ultrapassar uma CPI para uma outra legislatura. Então, o prazo pode até ser renovado várias vezes, não temos problema nenhum. Mas o prazo tem que ser certo, tem que estabelecer, eu quero investigar em 30 dias, em 40 dias, em 100 dias, em 120 dias. Mas eu tenho que estabelecer qual vai ser o prazo. Então, gente, guarde isso para a sua prova. Tem que ter 8 assinaturas, tem que ter um fato determinado, um acontecimento do DF, e eu vou ter que ter um prazo, um requerimento. Ok? Por que isso? Porque eu vou dar para a CPI um poder que não é dela. É um poder que é de juiz. O mesmo poder que o juiz possui para investigar durante uma CPI, os membros da CPI, ele vai ter aquele poder. Então, observe aqui comigo, gente. Olha só, poderes da CPI. Poder de investigação próprio da autoridade judicial, próprio de um juiz. Além, mais o que o regimento interno estabelecer. Então a CPI ela vai ter um poder de juiz investigar e vai ter outros poderes previstos no regimento interno. Então o que poderia, por exemplo, uma CPI fazer? Uma CPI ela pode convocar testemunhas. Então ela pode convocar uma testemunha? Pode.
além de convocar testemunha, a CPI pode mandar buscar à força aquela que não veio para a CPI. Pode fazer uma condução coercitiva. A CPI, durante a investigação dela, ela pode quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico. Quando eu falo quebrar o sigilo, são os relatórios, gente. Ó, para quem ligou, que hora que ligou, qual o dinheiro que entrou, para onde veio, para onde foi, como é que está o imposto de renda seu, o que você falou. Quebrar sigilo bancário, fiscal e telefônico. Cuidado. CPI não faz escuta telefônica. Ela quebra o sigilo telefônico, o relatório. Mas se cair na sua prova, se CPI pode fazer uma escuta telefônica, tá falso. CPI não faz escuta telefônica. CPI não pode impedir que o investigado se ausente do DF ou do país. Não pode dar uma indisponibilidade dos bens. Não pode fazer buscas e apreensões em domicílio. Não pode fazer busca e apreensão em domicílio. Isso vem da onde? Isso vem da jurisprudência. A jurisprudência, o judiciário que falou. Ó, ela tem poder próprio de juiz, mas jamais ela pode fazer uma busca e apreensão em residência. Jamais ela pode impedir que o investigado se ausente do DF. Jamais ela pode fazer uma escuta telefônica. Jamais ela pode dar uma disponibilidade dos bens. Então, em regra, seria isso. Convocar testemunhas, ouvir testemunhas, mandar vir à força a testemunha, condução coercitiva, quebrar os dados bancários, fiscais e telefônicos. Apenas dados. Ok? E como é que termina a CPI, gente? CPI termina com um relatório. Ok? A CPI termina com um relatório. Ela não termina com a sentença, não. Ela vai fazer um relatório. Aquele relatório pode ser encaminhado ou não às autoridades. Só vou encaminhar se a CPI descobriu algum indício de irregularidade, senão não há de se falar em encaminhar o relatório para ninguém, ela vai ser arquivada, ok? Então a CPI termina com relatório. Olha só que interessante, encaminha-se ao Ministério Público, encaminha-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para promover responsabilidade civil, responsabilidade criminal, responsabilidade administrativa, responsabilidade tributária. Agora, só encaminham, e aí tem uma expressão que vem da lei orgânica, que é importantíssima, se for o caso, ela fala bem assim a nossa lei, se for o caso, eu encaminho. Se for o caso de quê? O caso de indício de irregularidades. Se houver indício de irregularidade, eu encaminho. Se não houver, não há de se falar em encaminhar. Ok, gente? Então, isto sim é uma comissão parlamentar de inquérito. Vamos rever? Vamos lembrar. Olha só, venha comigo, vamos rever aqui. Olha só, quando eu falei em CPI, eu falei que eu tenho que ter um requerimento assinado por 8 deputados, eu tenho que ter um fato determinado, que é um acontecimento do Distrito Federal, eu tenho que ter um prazo certo, uma duração pré-estabelecida, perfeito. A CPI, ela vai ter poder de juiz para investigar, além de outros que o regimento pode estabelecer. Isso faz com que uma prova pode falar que os poderes de uma CPI, eles não estão taxativamente previstos na nossa lei orgânica. Não! É um número, uma relação apenas exemplificativa. É exemplificativo. Por que é exemplificativo? Porque o regimento pode estabelecer outros poderes para a CPI. Conclusão, encaminho ao Ministério Público, encaminho à Procuradoria-Geral para que possa promover as responsabilidades civil, criminal do infrator. Tranquilo, gente? Perfeito. Então, atenção, gente. Muita atenção. Quando eu falo em poder legislativo, eu estou falando das regras dos deputados distritais, como é que um deputado pode perder um mandato, quando é que é uma duração de legislatura, de sessão legislativa, e vem até aqui essa parte da nossa comissão parlamentar de inquérito. É claro que numa sequência eu vou entrar no processo legislativo, que seria a produção de leis na Câmara Legislativa. Ok? Então, até a próxima aula. Valeu, gente!